Bora lá, pessoal, continuar nossas questões. O professor estava meio sumido porque, como eu disse, eu tô finalizando o simulado de vocês, dando uma arrumada nas questões. Provavelmente vai ser 150 questões aí de legislações específicas. Então, tenha um pouco de paciência, o concurso está um pouco longe ainda, talvez só no começo do ano que vem. Ainda não tem nem comissão formada ainda, então não precisa se apressar. A gente já vai terminar o nosso código disciplinar. Então vamos só terminar de responder nossas questões aqui, finalizar, que é para a gente poder prosseguir para o nosso próximo assunto, certo? Para poder dar uma finalizada aí no código disciplinar. Então a nossa 11ª é 11ª, pessoal. 11ª não existe não, pessoal. A nossa 11ª questão, professor brincando. O soldado Santana cometeu transgressão leve pela segunda vez, será punido com permanência disciplinar de 8 dias. Pessoal, essa questão está errada. A gente sabe que na reincidência do cometimento de transgressão disciplinar leve, em reincidência é punível com permanência disciplinar de até 5 dias e não 8. Ele não vai poder ser punido com a permanência de mais de 5 dias, certo? É até 5 dias, como a gente tem aqui no nosso artigo 42. Ó. As faltas leves são puníveis com advertência ou repreensão, isso na primeira vez, e na reincidência, pessoal, com permanência disciplinar de até 5 dias. Então, não pode passar de 5 dias, certo? Então, no caso, a questão está errada porque ele diz 8 dias, quando na verdade está errado, certo? Então vamos para a nossa próxima questão. A gente tem nosso quadro aqui, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento. Ó, transgressão leve a primeira vez. Advertência e repreensão na reincidência até 5 dias de permanência. Então não podendo ser punido com 8 dias de permanência disciplinar, certo? Mais uma questão sobre o assunto, a 12ª. As faltas graves em reincidência são puníveis com custódia disciplinar ou permanência disciplinar, podendo essas duas ser aplicadas até o limite máximo, sempre respeitando as causas atenuantes e agravantes. Pessoal, a gente sabe que a gente tem uma polêmicazinha aqui, porque diz que na agravo já pode ser punido com custódia de até 8 dias. Quando a gente vê lá no nosso artigo 20 que vai falar da custódia disciplinar, a gente vai ver que a custódia só pode ser aplicada na reincidência do cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. Então é só um errinho que a gente já discutiu sobre isso. Pessoal, se houver reincidência no cometimento de transgressão disciplinar grave, é muito fácil lembrar. Por quê? Porque tanto a custódia quanto a permanência vai ser aplicada no seu limite máximo. Qual é o limite da permanência disciplinar? 20 dias. Qual é o limite da custódia disciplinar? 15 dias. Então, sempre poderá, pessoal, poderá ser aplicado até o seu limite máximo, certo? Então, as faltas graves em reincidência são puníveis com custódia disciplinar ou permanência disciplinar, podendo, pessoal, podendo essas duas, se disser devendo, não, porque vai depender dos pontos positivos e dos pontos negativos, podendo essas duas ser aplicadas até o limite máximo, que da permanência é 20 e da custódia 15 dias. Sempre respeitando as causas atenuantes e agravantes. Por que eu botei as causas atenuantes e as causas agravantes? A gente sabe que se o militar ele tiver mais causas atenuantes, ou seja, mais pontos positivos do que negativos, a sanção não pode ser aplicada no seu limite máximo. Agora, se ele tiver mais agravantes, ou seja, ele tiver mais pontos negativos, aí sim a punição pode ser aplicada no seu limite máximo, certo? Como a gente pode ver aqui no artigo 41, ó. Quando as circunstâncias atenuantes preponderarem, a sanção não será aplicada em seu limite máximo. Quando as circunstâncias agravantes preponderarem, poderá ser aplicada a sanção até o seu limite máximo, certo? Então, essa 12ª questão tá correta, beleza, galera? Então, vamos anotando aí, segundo o nosso artigo 42, 41 e 42. 13ª. O início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá de aprovação do ato pelo comandante da unidade ou pela autoridade funcional imediatamente superior quando a sanção for por ele aplicada e prévia publicação em boletim, ressalvados casos de necessidade de medida preventiva de recolhimento transitório
previstas nesse código. Questões corretíssimas, pessoal, conforme o nosso artigo 43. Aqui é questão copiada e colada, do jeito que a CESP gosta. Ó. O início do cumprimento da sanção disciplinar dependerá de aprovação por ato do comandante da unidade ou pela autoridade funcional imediatamente superior, quando a sanção for por ele aplicada, ou seja, quando o próprio comandante da unidade que está aplicando a sanção, né, para poder dar início ao cumprimento, ele vai precisar, né, da autorização de uma autoridade funcional imediatamente superior, que no caso seria o comandante geral, né, e prévia publicação em boletim, ressalva os casos de necessidade de medida preventiva de recolhimento transitório. A gente sabe que o recolhimento transitório não constitui sanção disciplinar, é só uma medida preventiva. Por isso, não consta de publicação em boletim. O recolhimento não consta de publicação, lembrem disso, certo? Então, 10ª questão copiada e colada corretíssima. 14ª. A sanção disciplinar exime o militar estadual punido da responsabilidade civil e criminal emanadas do mesmo fato. Pessoal, fiquei besta como teve gente que errou essa questão. Pessoal, a gente sabe que o militar ele é punido na área administrativa com as sanções administrativas disciplinares, mas não é porque ele foi punido na área administrativa que ele não pode ser punido na esfera civil e na esfera penal, pessoal. Não, ele pode responder tanto na administrativa, quanto na civil, quanto na penal cumulativamente. Ou seja, ele pode responder nessas três esferas. Então, pessoal, a sanção disciplinar não exime o militar estadual punido da responsabilidade civil e criminal. Criminal quer dizer penal, emanadas do mesmo fato. Artigo 44. A sanção disciplinar, pessoal, não exime o militar estadual punido da responsabilidade civil e penal emanadas do mesmo fato, ou seja, ele pode responder nos três cumulativamente, cada uma vai ter o seu julgamento, certo? Então, essa 14ª está errada, pessoal, não exime, certo? Cuidado com essas questões que teve gente que errou. Na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre elas, serão impostas as sanções correspondentes isoladamente. Em caso contrário, quando forem praticadas de forma conexas, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal. Pessoal, essa 15ª também é uma questão corretíssima, questão copiada e colada, certo? A gente tem aqui, ó, na ocorrência de mais de uma transgressão, sem conexão entre elas, serão impostas sanções correspondentes isoladamente. Ou seja, ele cometeu duas transgressões, só que nenhuma tem a ver com a outra, ou seja, ele chegou cedo, ele chegou atrasado ao serviço, né? Faltou com a verdade e já cometeu uma transgressão. Aí, em outro momento, né, ele estava de serviço, né, serviço externo na viatura, acabou agredindo fisicamente uma pessoa, né? Então ali ele já cometeu outra transgressão que nada tem a ver com a primeira, foi feita em outro tempo, certo? Em caso contrário, quando forem praticadas de forma conexa, como assim de forma conexa? O militar chegou atrasado, né, no batalhão, faltou com a verdade, foi com a barba grande, cabelo grande, a farda amassada, certo? Então tudo isso vai ser pego a transgressão principal, certo, que ele cometeu, e as outras vão servir de agravantes da transgressão principal. As de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal, certo? Então, 15ª questão correta. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecer da transgressão disciplinar, competirá de menor hierarquia apurada, sendo que a punição resultante será aplicada após a aprovação da autoridade superior. Pessoal, eu fiquei besta como muita gente ainda errou essa questão. Pessoal, 66,7% dos meus alunos erraram essa questão, só 33% marcou errada. O azul, pessoal, é do pessoal que marca correto, e esse laranja é o pessoal que marca errado. Pessoal, realmente essa questão está errada. Então a minoria acertou, pessoal, porque no nosso site ele mostra automaticamente a porcentagem de erros e de acertos. Então, pessoal, essa questão eu fiquei besta como muita gente errou, pessoal. Como é que a de menor hierarquia vai apurar, pessoal? Se
quanto maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade, entendeu? Então, pessoal, vocês não eram para estar errando essas questões, certo? Pessoal, quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, ambos conhecem da transgressão disciplinar, pessoal, a de maior hierarquia é que tem que apurar. Ou então, pessoal, a de maior hierarquia, tanto ela tem que apurar, quanto ela pode determinar que a de menor hierarquia a faça. Ou ele pode determinar que o seu subordinado, né, faça aquele procedimento. Então, pessoal, a gente tem aqui, isso se chama, pessoal, conflito de competência, certo? Porque quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, né, que já tem o conflito de competência, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecido da transgressão, pessoal, a de maior hierarquia, pessoal, tem que apurar, ou seja, competirá de maior hierarquia apurada. Quanto maior o grau hierárquico, maior a responsabilidade. Expliquei no começo do curso, pessoal. Ou, então, ele pode determinar que a menos graduada a faça, ou seja, a menos graduada só vai fazer o procedimento se a de maior hierarquia, sim, a determinar, certo? E se por acaso, pessoal, essa de menor graduação, de menor hierarquia, né, fizer aquele procedimento, se no final do procedimento ela quiser punir aquele militar transgressor, ainda tem que ter autorização da de maior hierarquia, certo? Para poder aplicar a sanção, a punição ao suposto transgressor, certo? Então, essa questão está errada. Competirá de maior hierarquia e não a de menor hierarquia, certo? Então, 16ª questão errada. Essa questão aqui, pessoal, foi a minha decepção. Por que a decepção? Porque todo mundo errou. Ninguém acertou a 17ª questão. Ninguém. Até os que eu achavam que ia acertar, não acertou. A expulsão será aplicada sempre quando a praça militar, independentemente da graduação ou função que ocupe, for condenado judicialmente por crime que também constitui infração disciplinar grave, que denote incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções, após a instalação do devido processo legal, garantindo ampla defesa e contraditória. Tá aqui, pessoal, ó, só fiz bater o print, 100%. 100% marcou certo, azul é certo, ó. Não sou eu que faço aqui, o próprio site ele já tira a porcentagem automaticamente, certo? Então todo mundo errou, pessoal. Ninguém acertou essa questão. Mas, professor, cadê o erro dessa questão, pessoal? Pessoal, o erro está aqui, ó. A expulsão será aplicada sempre quando a praça militar, independente de graduação ou função que ocupa, for condenado judicialmente por crime que também constitui infração disciplinar grave. Tá errado, pessoal. Não é sempre. É em regra, pessoal, não é sempre que isso vai acontecer. A gente tem aqui no artigo 48, expulsão da praça, aplicação. O artigo 48, a expulsão será aplicada, pessoal, em regra. Isso é somente uma regra, esse sempre torna a questão errada. A expulsão será aplicada, pessoal, em regra quando a praça militar, né, não importando a sua graduação ou função que ocupe, for condenada a um crime, né, que também constitui infração disciplinar de natureza grave. Isso tem que denotar incapacidade moral para a continuidade do exercício de suas funções. É claro que ele vai passar pelo processo legal e sempre garantindo o quê? A ampla defesa e o contraditório. Então ninguém acertou essa questão. Atentem para isso, certo? Questão errada. 17ª questão errada segundo o nosso artigo 48. 18º. A autoridade que tiver de aplicar sanção a subordinado que esteja de serviço à disposição de outra autoridade requisitará a apresentação do transgressor. Questão simples, pessoal. Questão copiada e colada. A autoridade que tiver de aplicar sanção a subordinado que esteja de serviço à disposição de outra autoridade requisitará a apresentação do transgressor. Pessoal, se o militar for cumprir a sanção, se aonde ele for cumprir a sanção não for na sua respectiva OPM ou OBM, tem que ser publicado lá no enquadramento disciplinar, né? Então vai ser dito lá o local que ele vai cumprir a sanção, podendo pessoal, ser até o local onde ele está à disposição, onde ele está adido. Aí o aluno me pergunta, professor, por que o senhor colocou uma questão tão paia dessa? Pessoal, a gente tem que saber o que é o militar à disposição de outra autoridade. Isso vai se chamar, pessoal, adido, certo? À disposição é o famoso adido. Professor, o que é esse adido? O adido, pessoal, é um militar que trabalha em um OPM, uma organização policial militar,
Só que ele está à disposição de outra OPM que não é a dele. Ele está à disposição de outra autoridade, prestando serviço em outra organização policial militar ou bombeiro militar que não é a dele. Então ele está exercendo uma função lá que no batalhão onde ele está exercendo essa função não tinha ninguém para fazer aquele serviço que só ele sabe fazer. Então ele vai lá e vai ficar à disposição de outra autoridade para determinado serviço que vai ser prestado por ele. Então isso que é o militar, certo, que está adido a outra OPM, ok? Então vamos para a próxima questão. Essa 18ª, pessoal, questão correta, certo? Então vamos lá para a nossa 19ª questão. Nenhum militar do Estado será interrogado ou ser-lhe-á aplicada sanção se estiver em estado de embriaguez ou sob ação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, devendo, se necessário, desde logo recolhido transitoriamente. Essa questão eu coloquei, pessoal, porque já caiu na prova da Polícia Militar. Caiu exatamente copiado e colado. Essa nossa 19ª está corretíssima, pessoal, não tem nenhum erro. Como a gente sabe, pessoal, o militar ele não vai poder ser interrogado se ele tiver sob efeito de substância entorpecente ou embriagado. Por quê? Porque no outro dia ele pode alegar, não, eu estava embriagado, eu não lembro de nada. Até quando a gente sabe que quando a gente está embriagado, né, a gente está fora de si, a gente não tem muita consciência do que está alegando ali. Então a gente pode até mesmo mentir, né, não falar a verdade. Então, pessoal, nenhum militar, sempre lembrem disso, o militar de maneira alguma ele pode ser interrogado, muito menos ele pode ser punido, não pode ser aplicado sanção a esse militar se ele estiver embriagado sobre ação de substância entorpecente, certo? Pessoal, se necessário, ele pode ser recolhido transitoriamente, né? Se ele estiver agressivo e violento, ou para o mandamento das investigações, ou se ele estiver embriagado, né? Então, pessoal, nunca o militar vai ser interrogado e nem punido se ele estiver sobre embriagado ou sobre ação de substância entorpecente. Isso já caiu em prova. Eu tenho uma grande expectativa que caia na nossa próxima prova também de 2016. Então, esse artigo é importante, artigo 50 do nosso Código Disciplinar. Então, a 19ª questão corretíssima, certo? Então, vamos para a próxima. 20ª questão. A interrupção do afastamento regulamentar para cumprimento de sanção disciplinar somente ocorrerá quando determinado pelo comandante geral ou pelo controlador dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Pessoal, está errado, certo? O comandante geral ele não pode interromper o afastamento regulamentar para cumprimento de sanção disciplinar. Cuidado, pessoal, quando a gente for para o estatuto, a gente vai ver que o comandante ele vai poder interromper, certo? Mas aí já é outra história. A gente vai ver que é por necessidade do serviço, certo? Então, cuidado para não confundir com o lado do estatuto, que quando a gente for ver o estatuto eu vou dar uma comparada, pessoal. A interrupção, pessoal, de afastamento regulamentar, certo? Para o cumprimento de sanção disciplinar, só vai poder ser determinado, pessoal, pelo governador do estado e pelo controlador geral, certo? Então, cuidado com a competência, certo? Aqui é questão de competência, é só pelo governador do estado ou pelo controlador geral. Então, a interrupção de afastamento regulamentar para cumprimento de sanção disciplinar somente ocorrerá quando determinado pelo governador do estado ou pelo controlador geral dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. Então, 20ª questão errada, certo? Por último, a nossa 21ª, para a gente finalizar as nossas questões. O início do cumprimento da sanção disciplinar deverá ocorrer no prazo máximo de 6 dias após a ciência pelo militar punido de sua publicação. Pessoal, essa questão é simples, não é 6 dias, são 5 dias, certo? A gente pode ver aqui. O início do cumprimento da sanção disciplinar deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias após a ciência pelo militar punido de sua publicação. Então a gente finaliza nossas questões. Vamos pular para o nosso próximo assunto. Até a próxima aula. Um abraço, pessoal.